Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu sou o Luiz Eduardo Botelho, sou educador e também planejador financeiro pessoal, e eu estou aqui hoje para apresentar mais um webinário gratuito da série nova do Meeting Minds Live Sessions. E o objetivo destes webinários é levar a educação financeira até você, a explicar conceitos, a explicar como você consegue utilizar melhor o seu dinheiro e potencializar a sua capacidade de conseguir construir riqueza ao longo de sua vida. E o tema de hoje tem a ver com poupar. Muitas pessoas ainda têm a dificuldade de conseguir poupar. Então eu decidi criar esse tema e fazer esse webinário para ajudar você que eventualmente pode estar querendo poupar de uma forma melhor ou está com essa dificuldade de poupar e vai poder aprender então com esse webinário. O tema dele é possível poupar sem deixar de viver? Então, vamos lá. Para começarmos a falar sobre poupar e a importância que isso tem nas nossas vidas, vamos dar uma olhadinha no que nós vamos ver hoje. Primeiro vamos falar sobre o conceito de poupar, depois o porquê é importante poupar, quais são as principais barreiras que se encontram na hora de poupar, que as pessoas têm maior dificuldade para poupar, o pavor do corte de gastos, isso é muito comum, né? Pessoas que têm pavor, ouve falar em corte de gastos, já fica desesperado. Falamos então dos 3 passos para a mudança, para que você consiga mudar e poupar mais dinheiro. Quando começar, qual que é o momento de começar? E por fim, fazer acontecer. Como você faz acontecer? Então nós vamos ter uma atividade para te ajudar a começar essa estratégia de poupança para a sua vida. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Então, começando pelo conceito de poupar, é importante esclarecer que poupar é você guardar, você reter parte do seu dinheiro ganho para que você possa então consumir ou investir. Pense o seguinte, se você ganhar o seu dinheiro e você gastá-lo todinho dentro do mês, você não consegue poupar nada. Então, tudo que você ganha, você está gastando, você não tem nenhum poder de poupança. Então, você conseguir guardar e reter parte do seu dinheiro ganho é você conseguir ter a liberdade de poder consumir e de poder investir esse recurso que você está poupando. Consumir é bastante fácil da gente entender, muito comum, que é utilizar o dinheiro em seu benefício ou da sua família. Então, você quer alguma coisa, você vai numa loja, você compra. Você quer uma viagem, você vai numa agência de viagem e faz o roteiro e compra a sua viagem. Se você quer um carro, você vai na concessionária e assim por diante. Só que você não somente consome ao longo da sua vida, você também investe, ou pelo menos deveria investir, que é o quê? Multiplicar o seu dinheiro para que você consiga criar riqueza e utilizar ela no futuro, para o seu bem-estar. Então, uma vez que você consegue poupar dinheiro, guardar dinheiro, você consegue ter uma capacidade de consumo e de investimento que você não teria se você gastar tudo que você ganha ou mais, que aí é uma situação mais crítica quando você entra no endividamento. Então esse é o conceito básico para que você entenda, porque muita gente confunde ainda o fato de investir com poupar. Então agora fica claro para você o que é o poupar. Prosseguindo, é importante entendermos por que é legal poupar. Por que você poupar é algo que vai te trazer benefícios. O primeiro ponto é você poder aproveitar oportunidades. O que seria aproveitar oportunidades? Imagine que você poupou determinados recursos e você tem lá no fundo de reserva esses recursos. E aí vamos imaginar que você deseja comprar uma televisão nova e essa televisão custe R$ 4.000. Se você for numa loja e o preço da etiqueta, o preço de exposição do produto for R$ 4.000, o que vai acontecer? Normalmente as pessoas pedem para parcelar essa televisão, esse valor.
E a partir do momento que você parcela, por mais que a loja diga que não tem juros, a gente sabe que os juros já estão embutidos no valor do produto. Então o vendedor vai dizer lá, por exemplo, que a televisão em 10 vezes custa R$ 400. Então ele vai dizer, olha, é R$ 4.000, mas eu te faço por 10 vezes de R$ 400. Se você tem um dinheiro num fundo de reserva, se você tem um dinheiro poupado e nesse momento você conseguir negociar com o vendedor, essa televisão pode, por exemplo, cair para R$ 3.800 ou para R$ 3.700. Imaginemos que você conseguiu negociar por 3.700. Você já está tendo uma vantagem de R$ 300. Você está economizando R$ 300 que você vai poder usar para outras coisas. Só que se você não tiver esse dinheiro, você não vai conseguir fazer isso. Agora, se você tem realmente um fundo de reserva, um dinheiro que você poupou, você pode fazer uso desse dinheiro para comprar a televisão à vista, economizando esses R$ 300, e depois você vai recompor esse seu fundo de reserva que você utilizou os 4.000 o mais rápido possível. Então, o mais rápido que você puder, você vai novamente colocar esses R$ 4.000 nesse fundo para que você possa novamente ter esse poder de poupança e poder aproveitar outras oportunidades que apareçam. Então, esse é o primeiro item que nos permite o poupar nos permite ajudar na nossa vida, que é aproveitar as oportunidades. O segundo ponto é melhorar o padrão de vida. O que seria melhorar o padrão de vida? É você ter mais qualidade de consumo, você ter mais qualidade de vida. Se você consegue ter um dinheiro guardado, automaticamente você vai ter potencial de investir esse dinheiro e, como explicamos, o investir é multiplicar esse dinheiro para que você consiga fazer um uso dele no futuro já num valor maior do que quando você poupou. Então você, através dos juros compostos, você vai estar ganhando o dinheiro ao longo do período e você vai estar podendo aproveitar os recursos que você poupou mais o que os juros que você ganhou para melhorar esse padrão de vida. Então, no longo prazo, quanto mais você poupar e investir, maior é o potencial de você construir o seu patrimônio e acumular riqueza. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é você conseguir realizar sonhos e objetivos. Se você planejar sonhos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, você conseguindo poupar, você tendo essa capacidade de poupar, você vai realizar esses sonhos e esses objetivos de uma forma mais fácil e de uma forma organizada, garantindo que você consiga atingir esses objetivos. Então, quando você planeja aquilo que é mais importante para você e você poupa esses recursos, você pega uma parte do valor que você ganha mensalmente para você poupar e depois aplicar na realização desses sonhos, você consegue ao longo da sua vida realizar muito mais sonhos e conquistar muito mais objetivos que você queira. Então, também poupar é importante por isso. O terceiro ponto, ou melhor, o quarto ponto que nós temos aqui é você prevenir imprevistos. O que seria você prevenir imprevistos? Imagine que você já deve ter ouvido falar, muitos educadores falam sobre a famosa reserva de emergência ou reserva estratégica. Essa reserva de emergência ou reserva estratégica, ela tem a finalidade de ajudar você, no caso de um imprevisto, você ter como sustentar o seu padrão de vida por um determinado número de meses. O bom é que essa reserva ela vai te ajudar a passar pelos transtornos e os imprevistos que acontecem na vida de qualquer um de uma forma muito mais tranquila. Porque imagina que você perca a sua renda do dia para a noite, seja você um assalariado que perdeu o emprego, ou um empreendedor, ou um autônomo que por qualquer motivo do mercado você diminuiu ou perdeu a sua renda de uma hora para outra. Você tem a tendência, se você não tiver nenhuma reserva, você vai ter a tendência de ficar extremamente preocupado, você pode ficar doente, você pode ter uma série de consequências na sua vida justamente porque você não vai ter como sustentar o seu padrão de vida. A partir do momento que você tem uma reserva, que você poupou e construiu uma reserva, essa reserva vai te garantir viver por alguns meses
mesmo que você esteja sem renda. Então vai fazer toda a diferença na sua vida para que você não tenha esses transtornos e você não tenha a possibilidade de ficar doente, enfim, de ter problemas justamente porque você teve uma condição de emergência, um imprevisto que não que trouxe a você esse tipo de situação. Então, esse é o quarto item, que é prevenir imprevistos. E o último item é importante poupar porque nós podemos preparar a nossa aposentadoria. Sabemos, né, que independente de todas as questões políticas que estão envolvidas no assunto, tem sido muito discutida a questão da reforma da Previdência, porque no longo prazo, dentro de alguns anos, o regime atual não vai ser sustentável para que todos os aposentados possam receber os seus benefícios da maneira que é calculado hoje. Então é importante que cada um de nós, independente do governo, independente do modelo da Previdência, possamos fazer uma poupança, termos um fundo para a nossa aposentadoria, para que nós possamos garantir que o nosso futuro possa ter o mesmo conforto que nós temos no presente. Sabemos que ao ficarmos mais idosos, teremos uma necessidade maior de cuidados com a nossa saúde, de conforto quando viajarmos. Então isso vai exigir também uma quantidade maior de recursos. Por isso nós precisamos começar o quanto antes a preparar essa aposentadoria e dessa forma garantirmos que no futuro possamos ter a mesma qualidade de vida que usufruímos hoje ou até melhor. Então, com isso a gente só vai conseguir realizar essa preparação para a aposentadoria se conseguirmos poupar. Então, por isso é tão importante termos essa consciência de que poupar faz toda a diferença no nosso futuro e na nossa vida presente. Mas quais são as principais barreiras que as pessoas encontram para conseguir poupar? É muito comum eu escutar algumas coisas dos meus clientes ou dos meus amigos sobre aquilo que os impede de poupar. E um dos itens que eu escuto e que realmente é bastante complicado é quando a pessoa tem uma falta de renda. Quando a pessoa tem uma falta de renda, ou seja, por algum motivo ela perdeu o emprego ou perdeu a renda dela, o foco principal, neste caso, é conseguir recomeçar a sua vida. Seja se recolocando, se você for um empregado CLT, um empregado que trabalha com carteira assinada, ou você adaptando os seus negócios, se você for um consultor ou um profissional autônomo ou até mesmo um empreendedor. Então, naquele momento, o seu foco tem que ser todo direcionado para você restabelecer a sua renda. É natural. Naquele momento, você não vai conseguir poupar. Então, ele é realmente uma barreira, mas ele passa a ser uma barreira por tempo limitado ou por tempo definido até você conseguir se restabelecer. Então, é algo que acontece em um período que vai ser conhecido a partir do momento que você voltar a ter fluxo de renda, você vai poder voltar a poupar novamente. Então, nesse caso, a barreira é a falta de renda e o foco é você recomeçar a sua vida da maneira que você achar melhor, mas para que você consiga voltar a poupar o mais rápido possível. O segundo ponto é a falta de organização. E aí é importante um esclarecimento que a falta de renda é diferente da falta de organização. Muita gente fala assim, eu não poupo porque eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu ganho muito pouco. Isso não é falta de renda, isso é falta de organização. O seu dinheiro, ele existe, ele está lá, você recebe, mas você não sabe para onde vai. Você gasta mais do que você ganha, muitas vezes desconhece muitas das despesas que você tem porque você não controla. Então essa falta de organização faz com que você não tenha capacidade de poupar. O outro ponto é a falta de objetivos. Por que a falta de objetivo é uma barreira para se poupar? Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não tem como saber como poupar. Se a gente não tem condição, não tem noção de quais são os nossos objetivos e o que a gente quer conquistar
para saber o quanto nós precisamos poupar, o quanto nós precisamos investir mensalmente para conseguir atingir aquele objetivo, normalmente as pessoas perdem a motivação e por não saber onde quer chegar, vai vivendo um dia após o outro, vai gastando dinheiro conforme ganha e não consegue poupar. Então é importante a disciplina de saber aonde você quer chegar, quais objetivos você tem e como você vai utilizar os seus recursos para isso. E a última barreira dessas que eu estou ressaltando hoje, como das principais barreiras que eu conheço, que as pessoas sempre me pedem ajuda, é o consumo inconsciente. O consumo inconsciente acontece porque várias pessoas se encontram endividadas, muitas famílias se encontram endividadas, mais de 60% das famílias do Brasil possuem dívidas, e isso se dá por causa desse consumo inconsciente. Ou seja, aquela família ou aquela pessoa, ela tem o hábito de frequentemente gastar mais do que ganha. Então, uma vez que ela gasta mais do que ganha, além dela ter essa barreira de conseguir poupar, ela ainda tem o problema de adquirir dívidas e, no pior dos casos, ficar inadimplente. E aí tem o nome no SPC, né, o famoso nome sujo, e aí acarreta em outros problemas que não é o caso aqui desse webinário, né, a resolução, mas que a pessoa vai ter que fazer um planejamento também para sair dessas dívidas. Então, uma outra grande barreira para se poupar é justamente esse consumo inconsciente. Legal, Luiz, mas uma vez que a gente já sabe quais são as principais barreiras, vamos falar um pouquinho, né? Eu quero saber um pouquinho sobre essa questão do pavor que as pessoas sentem no corte de gastos. Uma das coisas que acontece, que é muito comum também, são as pessoas precisarem, por algum motivo, alguma questão, fazer um controle das suas despesas, e aí a primeira coisa que aquela família ou aquela pessoa faz é, precisamos cortar gastos. E aí, por desconhecimento ou por falta de um planejamento mais adequado, se começa um corte de gastos de forma extrema, de forma excessiva. E aí o que acontece? A pessoa fica com aquela sensação de que reduzir as despesas significa abrir mão do conforto. Aí o tema do webinário, que a pessoa acha que para que ela consiga poupar, ela precisa deixar de viver, porque se ela tem que cortar gasto para poder poupar, porque hoje eventualmente ela não consegue, então ela vai ter que abrir mão do conforto, daquele padrão de vida que ela tem. E isso não é verdade. É claro que existe uma adaptação, é necessária uma adaptação, mas não é verdade que você precise deixar de viver para você poupar. E nós vamos ver isso agora. Por que normalmente essa estratégia de corte de gastos de uma forma muito extrema não funciona? Porque as pessoas acabam desistindo porque elas não têm um incentivo. A primeira coisa que acontece quando ela faz esse corte de gastos de uma forma intempestiva, de uma forma muito radical, é que ela começa a passar por privações. Ou seja, ela corta completamente coisas que faziam parte da qualidade de vida dela. E o que acontece é que o nosso cérebro ele reage a dois tipos de impulso, à dor e ao prazer. Então nós sempre estamos procurando ou eliminar alguma dor, e aí dor no sentido figurado, né? A dor de algum problema, algo que nos deixa mal, que nos faz mal, ou somos estimulados através do prazer. Nós nos movimentamos porque gostamos de algo, queremos algo, aquilo nos traz uma sensação de prazer, então nosso cérebro nos movimenta em direção àquilo. O que acontece é que quando fazemos um controle de custos indistintamente, sem entender de que forma, sem ter um planejamento para isso, nós começamos a cortar muito da nossa qualidade de vida e isso traz privação e traz desgosto para nós. O nosso cérebro não gosta disso. Então, por conta disso, o que acontece? Fazemos isso por uma semana, por duas, eventualmente um mês, e depois a pessoa desiste porque ela não tem mais a motivação, porque ela
sempre tá achando que está se sacrificando demais, que o desconforto é muito grande e ela para. Então, esse é um dos motivos pelo qual não funciona fazer um corte de gastos agressivos sem ter um embasamento, sem saber aonde cortar e por quê. Outro ponto é a visão de curto prazo. A pessoa não consegue enxergar que ela poupando hoje, ela vai ter um benefício futuro. Só que o fato de ter esse benefício futuro não significa que ela vai precisar fazer esse corte na carne, fazer esse corte agressivo para que ela consiga ter um benefício no futuro. Ela só precisa entender aquilo que é importante para que ela possa direcionar o corte de custos para aquilo que não é tão importante, para aquilo que não é prioritário, e certamente quando você vasculha as suas despesas, você acha desperdícios, você acha coisas que não são prioritárias, e você começa a dar foco naquilo que você gosta, naquilo que é prioridade, naquilo que te traz qualidade de vida, e aí sim você consegue poupar e consegue ter um benefício futuro. E você precisa entender isso, que alguns sacrifícios que acontecem no presente são para o benefício futuro. E muito a ver com isso tem a questão do prazer imediato, né, do que nós estamos falando, o prazer imediato versus o prazer futuro. As pessoas costumam ser muito imediatistas. E um exemplo disso é que eu vejo muitas pessoas, quando eu falo sobre essa questão da importância de poupar, de poder se investir, multiplicar o dinheiro, é a pessoa responder a pergunta, né, de por que você não poupa? Ou por que você não está guardando dinheiro para o seu futuro? E a pessoa responde, para que eu vou guardar hoje se eu posso morrer amanhã? É muito comum a pessoa, né, com essa visão imediatista querer aproveitar o dinheiro que ganha todo no presente e não guardar e não ter nenhum pensamento, nenhum planejamento para o futuro. Porque ela pensa, se eu morrer amanhã, eu não sei quanto tempo eu vou durar, então eu prefiro aproveitar hoje do que guardar para o futuro. O problema é que a expectativa de vida média do brasileiro tem aumentado de forma bastante considerável nos últimos anos e vai continuar aumentando em função da nossa melhoria da medicina e da nossa melhoria tecnológica. Então, tudo isso está fazendo com que nós vivamos mais. E o que acontece se chegarmos lá na nossa velhice, quando não temos a mesma capacidade de trabalho, a mesma capacidade produtiva, se não tivermos nenhum recurso ou poucos recursos para sustentar o nosso padrão de vida. Então é importante fazer um balanceamento do que é imediato versus poupar para que se consiga ter um bom futuro, um futuro agradável. Então, pessoal, o que acontece é que o problema é que cortes radicais acabam sendo iguais, um exemplo claro aí para que você entenda, aquelas dietas extremas. É aquela pessoa que vai fazer dieta e ela corta tudo, ela não come nada, ela fica vivendo à base de água e alface. Só que aí o que acontece? Na primeira semana vai bem, a segunda semana vai bem, a terceira semana já está mais ou menos, na quarta semana a pessoa não aguenta mais, na quinta semana ela abdica da dieta e volta a ganhar todo o peso que ela perdeu. Por quê? Porque aquela dor que ela sentiu, né, a dor no sentido figurado, como eu falei, o estímulo de dor que o cérebro passa, de privação, de escassez de alimento, de não ter o prazer de comer o que gosta, faz com que ela desista. Então o problema de poupar e dos cortes radicais, né, para poupar é justamente isso. Se nós adotamos medidas extremas, a dor fica excessiva e a pessoa tende a desistir. Mas a solução existe e é adotar algumas ações que vão resolver esse dilema. Quais seriam essas ações? Então agora, pessoal, eu vou passar para vocês 3 passos importantes que você pode aplicar para que você consiga fazer essa mudança. Que mudança? Se você tem dificuldades hoje para poupar e você quer poupar mais recursos, então através desses 3 passos você consegue se preparar e você consegue efetivamente chegar nesse resultado de achar que hoje
você não tem dinheiro, não tem recursos, e você aplicando esses 3 passos, você vai conseguir perceber e achar o recurso necessário dentro já do que você ganha para que você consiga passar a poupar e investir esse dinheiro para construir patrimônio para você. Então vamos ver como é que são esses 3 passos. O primeiro é você fazer um check-up financeiro da sua situação. O que você vai fazer? Você vai reavaliar suas despesas, todas as despesas que você tem, considerando o que é importante para você e o que não é. Então, por exemplo, tem pessoas que viajar é muito importante para ela. A qualidade de vida dela é estar em fazer uma viagem por ano ou duas viagens por ano. Para essa mesma pessoa, talvez ter um carro novo ou um carro mais luxuoso ou mais esportivo não faz tanta diferença. Então, o que ela vai fazer? Ela vai considerar que a viagem para ela é importante e o carro nem tanto. Então, quando ela fizer esse check-up, ela vai priorizar o que é importante em detrimento do que não é, para que ela comece a enxergar aonde ela pode começar a fazer algum tipo de controle, de corte, de custo, de despesa, para que ela então consiga chegar na capacidade de poupar. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é você, sabendo disso, já conhecendo as suas despesas e sabendo ranqueada qual que é as mais importantes para você e quais não são tão importantes, você vai buscar soluções alternativas. Então o que você faz? Você cria uma lista de possíveis substituições para aqueles itens que você não pode cortar. Quando você fez o check-up, se você identificar já de imediato despesas que você possa cortar, que você não está fazendo uso, que você eventualmente até tinha esquecido que estava pagando um determinado plano e aí você não precisa mais, você vai lá e já corta esse gasto porque não vai te fazer diferença. Já é um dinheiro que você está desperdiçando e que você vai fechar a torneirinha lá para parar a água parar de correr e você vai conseguir estancar aquele vazamento e vai guardar esse dinheiro para você conseguir poupar. Mas uma vez que você fez isso e já cortou, né, todos esses gastos mais supérfluos ou que estavam em excesso, e você está com a sua lista ali pronta, daqueles itens que ficarem, você vai olhar um por um e vai pensar que possíveis substituições você poderia fazer para cada uma daquelas despesas, de tal forma que você conseguisse poupar, economizar dinheiro para guardar. Então vou dar um exemplo prático. Digamos que você assine um pacote de televisão a cabo e que você assista muito pouco. Uma vez por semana, às vezes nem isso, ou 2 vezes por semana, enfim. É muito pouco que você utiliza. Mas você gosta de assistir um filme, uma série. Então o que você pode fazer? Se você chegou lá que você tem um custo de um pacote de TV a cabo lá de R$ 200 ou de R$ 250, você pode, por exemplo, substituir esse pacote por um Netflix, né, ou um outro sistema de streaming que tem hoje da Amazon, Amazon Prime, assim como outros que já existem no mercado, e você deixa de gastar lá R$ 250, por exemplo, na TV a cabo e passa a gastar R$ 32,90, R$ 33, enfim, um valor muito menor e aquela diferença você consegue poupar mensalmente. Então a ideia é que você faça para cada item daquele, busque essas alternativas de como você conseguiria diminuir aquele gasto e sobrar assim dinheiro para você poupar. E por fim, feito isso, você vai criar metas fracionadas. O que seria uma meta fracionada? Uma meta fracionada é uma meta pequena que você vai ter um horizonte para cumpri-la relativamente curto, e aí você vai colocar, quando você cumprir essa meta, ao final desse período, e você atingiu a meta, você vai colocar uma recompensa por você ter cumprido essa meta. Então vamos lembrar que eu falei que o nosso cérebro reage aos estímulos de dor e de prazer. Na medida que você coloca metas curtas, onde você consegue ir acompanhando se você está tendo sucesso ou não, e que você consegue ver os resultados, e ao atingir essa pequena meta você coloque uma recompensa, você vai se manter muito mais motivado e vai diminuir muito a chance de você desistir.
Então, usando aquele exemplo da academia, né, ou melhor, da dieta, né? Imagine que a pessoa que vai fazer a dieta, ela se propôs a, durante uma semana, não comer nenhum tipo de doce. Ela vai evitar o doce pelo fato de ter açúcar, uma grande quantidade de açúcar, e como ela está de dieta, ela não vai comer doce durante a semana. Isso é uma meta fracionada, né? Tá bem definida, que é não comer doce, e com prazo definido também, que é uma semana. Só que, se ela for continuar por mais uma semana e depois outra semana, 4 semanas, 5 semanas sem comer doce e ela gostar, fizer questão de doces, ela vai começar a tender a querer desistir. Então, uma vez que ela coloque a recompensa, ou seja, chegou, ela ficou uma semana sem comer doce, na semana seguinte ou no fim de semana, né, ela fica 5 dias e usa o fim de semana, como ela desejar, ela vai se permitir comer um doce, por exemplo, ou comer 2 doces e pronto, é o suficiente. Não vai exagerar, mas ela vai ter essa recompensa, ela vai dizer ao cérebro dela, vai treinar o cérebro dela que ela vai fazer um sacrifício por um período conhecido, mas ao final vai ter uma recompensa que é ter o prazer, ter o conforto que ela deseja. Ela fazendo isso, ela vai conseguir se manter motivada e vai partir para a próxima meta fracionada, né, para a próxima semana, para continuar então o seu plano para conseguir atingir uma poupança, né, um valor poupado maior. Então, fazendo esses 3 passos, para cada uma daquelas despesas que você, primeiro fazendo o check-up, vendo quais são as despesas, faz os cortes necessários que forem desperdício, depois do que ficar você vê dentro do ranking o que é mais importante para você e vai fazendo as possíveis substituições, e por fim, em cima disso, você cria metas para aquelas, para como você vai tratar aquelas despesas, como você vai reduzir, qual o tempo e qual vai ser a recompensa que você vai ter ao final, uma vez que você consiga atingir, para você se manter motivado. Então, fazendo esses 3 passos, certamente você consegue atingir os seus objetivos. Mas Luiz, quando que eu começo? Quando eu devo começar? Pessoal, isso é fundamental. Você deve começar agora mesmo. Você tem que começar já. Por quê? Não pode dar espaço para procrastinação. Ah, não, amanhã, hoje é sexta-feira, na segunda-feira eu começo. Aí você entra na rotina do dia a dia, um monte de atividades, os seus problemas normais que acontecem, você esquece, quando chega segunda-feira, você assistiu o webinário, não implantou nada, esquece tudo e a sua vida continua exatamente como está. Então, você precisa começar desde já. E aí, como é que você vai fazer para começar? Por onde você começa? Então, se você não tem um planejamento financeiro ou minimamente um controle, você não sabe nem quanto você gasta, eventualmente até quanto você ganha. Normalmente as pessoas sabem quanto ganham, mas poucas sabem quanto gastam, pelo menos de forma mais detalhada. Então, comece desde já fazer um controle para isso. Existe um aplicativo bem legal, bem interessante chamado Finance, que está disponível tanto para Android como para iOS, que você consegue lançar todas as suas despesas, todas as suas receitas, né, suas rendas no aplicativo, e você consegue acompanhar esse balanço, esse fluxo de caixa mensal de quanto você ganhou, quanto você gastou e eventualmente já sabe até quanto você tem para poupar naquele determinado mês e investir. Então comece fazendo esse controle. Já dê os passos para que você mude essa situação de nem saber quanto você ganha, gastar tudo que você ganha ou mais, entrar em dívida no cartão de crédito. Para com tudo isso agora e começa a se planejar, a se programar. Então esse é o primeiro ponto. E se você já tiver esse controle, uma planilha que você controle, e aí, pessoal, lembrando, você pode fazer no aplicativo, como eu dei o exemplo, pode fazer numa planilha de computador, pode fazer no papel, da maneira que você achar melhor. Mas faça. E se você já tiver um controle, um planejamento financeiro, então comece seguindo os 3 passos que eu apresentei para que você consiga, com essa metodologia,
passar a poupar sem precisar se privar, sem precisar deixar de viver e fazer as coisas que você gosta, justamente porque você vai estar priorizando aquilo que você gosta e cortando, eliminando desperdícios naquilo que não faz muita diferença para você. Legal? Então é importante começar agora. E aí, pessoal, o compromisso meu com você agora é contigo. Agora a bola está com você. A minha parte eu fiz de te passar as informações. Agora você precisa agir, porque conhecimento sem ação, sem atitude, não vai se transformar em resultado. Se você simplesmente assistir esse webinário e deixar para lá, aí as coisas não caminham. Você precisa efetivamente tomar uma ação e fazer isso acontecer. Então, saia desse webinário e já vá fazer com que isso aconteça. E para te ajudar, e finalizando esse webinário, eu deixei então uma atividade que é para você já iniciar com o pé direito, para que você já comece desde já e que você consiga entender um pouco, aplicando isso na prática dos conceitos e do que eu expliquei aqui. Então você vai ter um exercício, uma tarefa, uma atividade para você fazer a partir de agora, para que você já entenda isso e depois vá fazendo isso automaticamente de uma forma natural na sua vida e automaticamente você já vai conseguir poupar dinheiro. Então, o que é que você vai fazer a partir de agora? Você vai fazer acontecer, você vai parar com a procrastinação através desse desafio que eu estou fazendo a você. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel em branco, pode ser um sulfite, um caderno, e você vai anotar suas 10 principais despesas. Então, procura puxar pela memória quais são as suas 10 principais despesas e anota no papel. Aí você vai fazer um ranking. Vai colocar de 1 a 10 para cada uma dessas despesas, qual a despesa mais importante, ou seja, aquela que você não pode cortar de jeito nenhum, ou seria a última que você cortaria, porque é muito importante para você, faz parte da sua qualidade de vida. E aí as outras você vai colocando 2, 3, 4, até que você coloque a número 10, que é aquela que você primeiro abriria a mão, aquela que você não tem muita importância para você, não faz muita diferença na sua vida. Então, uma vez que você escreveu as 10 e colocou o ranking de 1 a 10 da mais importante para a menos importante, você vai pegar a de número 10, que é a menos importante, e vai avaliar se é possível eliminar ela por completo. Como eu falei, né, se for um desperdício, algo que você não está usando mais, você vai procurar eliminá-la. Mas, se não for possível, o desafio é você pensar como você poderia fazer para reduzi-la ou substituí-la por uma de menor valor. Eu dei o exemplo aqui no webinário da TV a cabo, né? Mas você pode usar para qualquer outra despesa. Como você poderia fazer para reduzir aquela despesa ou até para substituí-la por uma de menor valor? É claro que tem ações que você vai ter que ter vontade e você vai ter que fazer determinados sacrifícios sabendo que o benefício vai vir mais para frente. Mas é diferente de você saber que tem um sacrifício que você vai precisar fazer agora com um benefício que você vai colher no futuro, de você ficar naquela, não, isso não dá, no conformismo, naquele vitimismo, não, isso daí não dá para fazer, é muito complicado, eu não vou conseguir. Não, para com isso. Comece a agir, comece a aplicar essas regrinhas dessa forma e você vai ver que você vai conseguir poupar. E aí, para finalizar, você vai definir uma meta de quanto dinheiro vai ser poupado nessa eliminação ou nessa troca da despesa que você fez, em quanto tempo você vai implantar essa mudança, ou seja, em quanto tempo você vai sair da situação atual para uma situação completamente nova, eliminando ou poupando dinheiro através da substituição daquela despesa, e em quanto tempo, ou melhor, e qual vai ser a recompensa que você vai ter ao final. Então você vai definir já, olha, se eu conseguir fazer isso, eu vou usar, por exemplo, 10% do valor poupado do primeiro mês
para sair, para jantar fora, para ir no cinema, ou enfim, o que você queira. E se você achar que eu vou pegar o primeiro mês poupado e vou gastar em algo que eu quero, não tem problema, desde que seja o primeiro mês, é a tua recompensa. Os outros meses você vai guardar e você vai estar construindo essa poupança e dando os passos para você poder investir. E aí, investir bem é um outro assunto que nós também vamos ver nos webinários que estamos fazendo. Não sou eu que vou apresentar, mas você vai ter essa oportunidade de também entender como investir melhor. Então eu lanço esse desafio para você. Espero que você tenha gostado e que você tenha entendido a importância de poupar e como você faz para, se você não poupa ainda, para você começar a poupar. Se você já poupa, usar essas ferramentas para você poder poupar mais, para você poder potencializar a sua capacidade de poupança. E vamos lembrar que os próximos webinários que vão acontecer já estão vindo na próxima semana e na outra, né? Então, dia 17 nós vamos ter o webinário Quais as diferenças entre um investimento em tesouro direto e um CDB, que vai ser o Paulo Bruccoli que vai fazer. E no dia 24 de junho vamos ter o que eu preciso saber para investir na Bolsa de Valores com o Ricardo Freitas. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse webinário. Me coloco à disposição. Se alguém tiver perguntas para fazer, eu vou tirar essas dúvidas de vocês. E aí, para terminar, eu vou deixar os meus contatos aqui na tela, se vocês quiserem anotar ou se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa que talvez agora você não lembre e depois você lembre, quando você estiver fazendo o desafio, você surja alguma dúvida, você queira tirar, é só você me contatar em algum desses canais que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tá legal? Então, o webinar, a parte conceitual do webinário termina aqui. Então, eu vou ver as perguntas que eventualmente tenham de vocês para já responder. Tá legal? Bom, pessoal, então é isso aí. Agradeço a participação de todos que tiveram comigo até o final desse webinário. Espero que vocês tenham gostado das informações, possam aproveitá-las bastante. Assistam os próximos webinários que têm relação com a parte de investimentos. Vocês vão aprender bastante sobre renda fixa e renda variável. E eu me despeço então por hoje e desejo todo sucesso para vocês e que vocês consigam poupar muito a partir dessas estratégias, dessas dicas e que consigam então conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Um bom final de semana a todos e nos vemos em breve. Até mais!